Fala, galera, tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá. Semana que vem começa o Brasileiro. Eu ainda não sei se é dia 29 ou se é dia 30, porque eu recebi uma tabela que diz dia 29, recebi outra que diz dia 30. Esses inícios de campeonato do Brasileiro geralmente são uma bagunça mesmo. A gente recebe tabela com data, quando recebe a tabela com data, uma vem com uma data, outra vem com outra. Mas enfim, dia 29 ou 30... começa o Brasileiro, e esse início de Brasileiro não vai ser tranquilo. O Grêmio joga com as 10 primeiras rodadas, tá? Atlético Mineiro em casa, Ceará fora, Flamengo em casa, Mirassol fora, Internacional em casa, Vitória fora, Santos e Bragantino em casa, São Paulo fora e Bahia em casa. Apesar da gente ter lá no final do primeiro turno Palmeiras e Fluminense fora, numa sequência, tá? 17ª e 18ª rodadas, eu tenho a impressão que essa primeira parte, esses primeiros 10 jogos são mais difíceis que os outros 9. A sequência depois é mais tranquila. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já falei aqui nos vídeos anteriores que eu estou vendo uma movimentação, aquelas movimentações esquisitas que eu costumo enxergar porque eu sou louco. Uma movimentação esquisita para provar que vinho e água é o mesmo tipo de bebida. Que preto e branco são as mesmas cores, entendeu? Inclusive, o último fato a comprovar isso é o negócio da folga que foi dada para os jogadores segunda, terça e quarta. O Grêmio se representou na quinta e se não houve nenhum motivo, nenhuma troca de planejamento, se apresentou na quinta para trabalhar em 2 turnos. Então, não é a mesma coisa do ano passado. A gente está vendo mais trabalho esse ano. A gente está vendo mais trabalho e a gente vê coisas no campo que são diferentes do ano passado. Movimentações táticas, a parte física. Do Grenal para cá, eu já estou enxergando diferença até na parte anímica. Tá? Não estou me referindo só ao Serrote. Teve uma confusão no final do jogo que o Arezzo encarou todo mundo, por exemplo. Foi para cima de todo mundo. Os caras vinham e ele encarava. Aí vinha outro e ele encarava também. A utilização de jovens também. Tem gente que tá brava porque o Quinteiros não botou meio time de jovens para jogar. Gurizada, olha, por mais que eu queira jovens no time, e eu quero, principalmente quando os jovens são melhores que os cascudos, isso é uma briga antiga que eu tenho, não dá para botar um time inteiro de guri da base para jogar. Eu já entrei nessa friagem. Eu já entrei nessa. Eu defendi em determinado momento que o Grêmio botasse o sub-20 para jogar o gauchão. Não deu certo. Isso foi feito e não deu certo.
A gente quase foi rebaixado. Ou a gente estava sendo rebaixado no gauchão. Então não dá certo isso. Lá na frente, depois de várias oportunidades, entrar um guri no time e virar titular, não tem problema nenhum. Os grandes times do Grêmio sempre tiveram uma porcentagem grande de guris da base. Agora, daí a dizer, como eu tenho escutado, que o Quinteiros não gosta de gurizada, que o Quinteiros tem bruxo, que o Quinteiros é mais do mesmo, sabe? Tá difícil fazer o debate, entendeu? Porque os fatos mostram uma realidade diferente. Tem erros? Claro que tem erros. Claro que tem erros. São 60 dias de trabalho. Na minha opinião, são menos de 30 dias de trabalho. Nós estamos fechando 30 dias agora. O principal erro, para mim, é a insistência no esquema de jogo. Tu tem que se adaptar. Eu cobrava isso do indigente intelectual, não posso deixar de cobrar dos outros. Tu tem que adaptar o teu esquema de jogo, os jogadores, não adaptar os jogadores ao esquema de jogo, isso não dá certo. A gente passou anos vendo isso. Quando tu tenta adaptar os jogadores ao esquema de jogo, é uma contratação depois da outra, depois da outra, depois da outra. Porque tu bota um ponta, não dá certo, tu quer outro ponta, aí tu pega o reserva, não dá certo. Tu pega o segundo reserva, não dá certo, não tem mais outro para pegar, aí tu tem que contratar. E tu contrata e não dá certo. E aí tu vai contratar de novo, esse ciclo não tem fim, eu já vi isso acontecer. Então tu tem que adaptar o esquema às características dos jogadores que tu tem. Agora, dizer que o Quinteiros não consegue fazer isso, não... Tchê, eu vou repetir, são 30 dias de trabalho. 60 dias desde o início do trabalho, lá no início do ano, e 30 dias depois que chegaram os reforços. E aí, meu amigo, tu tem que reconhecer que antes da chegada, e aqui não tô tecendo juízo de valor sobre a utilidade ou não dos jogadores, tá? Mas tu tem que reconhecer que antes da chegada dos reforços estava dando certo. É pela ruindade dos reforços? Não sei. Pode ser pela falta de tempo. Pode ser pela falta de tempo, porque depois que os reforços chegaram, a gente começou a jogar a Copa do Brasil. Copa do Brasil, aliás, que é mais um acerto que eu vi o Quinteiros falar em coletiva. O Quinteiros não falou com todas as palavras, mas ele disse que teria ajudado muito a gente não jogar essas primeiras fases da Copa do Brasil. E isso é herança. Isso não é trabalho do Quinteiros. Isso é herança. Porque quando a gente vê, por exemplo, o Aravena e o Amuso. As características não são muito diferentes de um para o outro. O Pavon e o Oliveira também não. O Dodi e o Camilo também não. O Lucas Esteves e o Vieira improvisado. Aqui tem diferença. E o Vieira improvisado estava melhor. Assim como o Dodi estava melhor que o Camilo. Assim como
O Pavon, por mais que fiquem bravos comigo, o Pavon estava melhor que o Oliveira. Assim como o Aravena estava melhor que o Amuso. Agora, isso significa que o Amuso, o Oliveira, o Camilo e o Lucas Esteves têm que ser mandados embora? Não, pode ser que não tenham entrado pela falta de trabalho, não tenham entrado no sistema de jogo pela falta de trabalho. Aí alguém vai dizer, ah não, mas o Pavon deu mais certo que o Oliveira, porque os times eram piores. Explica São Raimundo e Atlético, então. Aí alguém vai dizer, o Oliveira fez gol contra o Atlético, o Pavon fez contra o Caxias. Atlético não, eu acho que eu falei Atlético. O Oliveira fez gol contra o São Raimundo. O Pavon fez contra o Caxias. O fato de ser Copa do Brasil não quer dizer nada. Tu tem que ver o nivelamento dos clubes. São Raimundo é nível São Luís. Então, estava dando certo. Eu apontei isso aqui várias vezes nos meus vídeos, fui criticado. Até chamado de racista eu fui. Mas a verdade é que depois que entraram Amuso, Oliveira, Camilo e Lucas Esteves, teve um decréscimo no desempenho do time. E eu me sinto inclinado a acreditar que não é pela ruindade dos jogadores. É pela falta de tempo, de trabalho. Nós tivemos semanas atropeladas, com uma viagem que foi quase para a América Central. Aí alguém vai dizer, ah não, foi só um joguinho. Não, foi uma viagem para a América Central, quase. Não vai ser fácil o início do Brasileiro pro Quinteiros, e por óbvio acaba não sendo para nós também. Mas eu vou continuar tendo paciência. Eu já falei aqui e vou repetir. Eu estou pelo jogo contra o Atlético. Eu quero ver o time que vai para campo depois desses 10 dias que vai ter. De novo, segundo as informações, com 2 turnos de trabalho, eu quero ver o time que vai para campo. E se o time que for para campo for o mesmo que vinha jogando, eu quero ver diferença. Porque agora vai dar para fazer uma mini pré-temporada. E aí a gente vai ver se tem como esperar alguma coisa. Um abraço para vocês, gurizada.